Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 44 e 45, e depois nós vamos para o 48. Diz assim a palavra do nosso Deus: Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espadas e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou ali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso, correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou. Ele cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Pai celestial, louvado, exaltado para sempre seja o nome do Senhor. Sim, o Deus dos exércitos, Deus da guerra, o Deus da batalha, oh aleluia, a qual a igreja serve com muito amor e carinho, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, todos nós sabemos que estamos diante de algumas guerras e batalhas terríveis. Mas o porquê dessa guerra? Porque a Bíblia, na primeira carta de João, no capítulo 5, verso 19, diz que o mundo inteiro jaz no maligno. E também em Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, diz: Ai dos que habitam no mar e na terra, pois o diabo desceu até vós com muita fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. A guerra que nós vivemos, irmãos, não é uma guerra carnal, é uma guerra espiritual. É a luta do bem contra o mal. Disso não tem para onde fugir, não tem como esconder isso. E aqui nós olhamos na palavra de Deus, o jovem Davi é o gigante chamado Golias. Os filisteus, irmãos, haviam desafiado o povo de Israel.
E no exército deles havia um líder, um guerreiro, um homem de quase 3 metros de altura, não perdia a batalha, cresceu e se criou na guerra, era um gigante. E esse gigante, como está escrito aqui na palavra de Deus, no capítulo 17, verso 16, diz que ele ficou durante 40 dias afrontando o exército de Israel, afrontando o povo de Deus. E todo o exército de Deus, o povo de Israel, estavam temerosos, assustados, porque não sabiam como enfrentar aquele gigante. Porque a proposta, irmãos, era simples do gigante: escolha dentro de vocês um homem para pelejar comigo. Se porventura esse homem vencer, nós, ó filisteus, os filisteus, seremos teus servos, vamos servir vocês. Caso contrário, se eu vencer, esse homem que vocês indicarem para pelejar comigo, se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Aí, meus queridos, meus irmãos, ficou difícil, porque um olhava para a cara do outro, ele não sabia o que fazer. Saul ficou acuado dentro da tenda, e isso aconteceu por 40 dias, muito tempo, porque na verdade era um desafio, do mal contra o bem. Pois bem, quando chega aqui no capítulo 44, aleluia, 43, por exemplo, disse pois os filisteus a Davi, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Pelos deuses dele, amaldiçoou Davi. Mas a palavra de Deus nos fala em Números, capítulo 23, versículo 23, diz que contra a tenda de Israel não vale encantamento, não vale maldição, porque Israel tinha um Deus, o Deus que, segundo a Bíblia, Salmo 24, fez os céus e a terra, e tudo que neles há, e os homens que nele habitam. E como igreja do Senhor, a Bíblia nos fala, em Provérbios, capítulo 26, versículo 2, assim como o pássaro no seu vaguear e a andorinha no seu voo, maldição sem causa não encontra pouso. A igreja de Deus é protegida, a igreja de Deus ela é guardada, a igreja de Deus tem a cabeça que é Cristo. Aleluia. Creia nessa palavra. Labaçu de calabaçu de nai. Creia que alabacergue arabandoaçu. Creia nessa palavra.
No 44 diz: disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Ou seja, uma grande ameaça, ameaça de morte. Aleluias. Foi assim que aconteceu. O filisteu, após amaldiçoar, ainda disse: mas venha até mim, chega mais, que eu vou dar as suas carnes às aves do céu e às bestas do campo. Uma ameaça velada, uma ameaça forte. Queridos, quem é de Deus não teme a nenhuma ameaça do mal. A igreja de Deus não deve temer quaisquer ameaças que venham do mal. E a Bíblia nos fala em Mateus 16, 18, o próprio Jesus falou que contra a tenda de Israel, ou melhor dizendo, Mateus 16, 18, que diz que a igreja, a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. A porta do inferno não vão prevalecer contra a igreja, não vão prevalecer. Está escrito em Mateus 16, 18. E eu não consigo entender, meus irmãos, porque tem muitos cristãos com medo de ameaça. Por que isso? Até hoje não existiu ninguém que conseguisse parar a igreja. Ninguém. Não tem homem, não tem mulher, não tem demônio. Meu Jesus, aleluia. No passado, bem que tentaram, bem que fizeram de tudo. Pessoas que foi lançado na fogueira. Queridos, preste atenção numa coisa. Segundo a tradição, Policarpo foi pastor da igreja que estava em Esmirna. O imperador romano deu ordem para que ele fosse queimado. Por quê? Porque ele era a igreja. Ele estava pregando a palavra, estava falando acerca do Senhor Jesus Cristo, e isso incomodava muito o imperador, porque o imperador não aceitava outro rei, a não ser que fosse ele mesmo. Então, aleluia, pegaram esse homem, esse pastor Policarpo, e colocaram ele encostado numa madeira, assim, para poder amarrar as mãos dele. Temiam que ele fugisse. E aí, alguns judeus que odiavam o evangelho, alguns até ajudaram no trabalho, catando gravetos e madeiras, colocando em volta ali, de onde estava o nosso irmão Policarpo, para que o fogo, quando fosse ateado, pegasse mais rápido e queimasse as madeiras mais rápido.
E aí, quando todo o ritual, toda a preparação, quando for amarrar as mãos dele, ele disse: não precisa amarrar minhas mãos. Ou seja, eu não vou correr, eu não vou fugir. Aleluia. E quando então botaram fogo naquelas madeiras, e o fogo começou a subir, queimando de baixo a cima, queimando, e ele não morria. E aí o que fizeram? Foram com a lança e espetaram ele, para que morresse mais rápido. E segundo a tradição, informa que quando a fumaça, quando começou a queimar, a fumaça que saía dele saía em forma de pergaminho. Sabe o que é pergaminho? O rolo aonde estava escrito a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele pregou a palavra com a sua própria morte. Nero, por sua vez, agora, tentou também acabar com os cristãos, botou fogo em Roma, tinha projeto de grandeza e construção. Quando ele viu que as coisas de acusação paravam sobre ele sabendo que os cristãos não eram muito desejados, não eram muito queridos, colocou a culpa em cima dos cristãos e se livrou dessa. Mas com tudo isso, a igreja não parou. Com tudo isso, não conseguiram parar a igreja. Então, irmãos, baseado na palavra de Deus, na história e no histórico de pessoas que deram a sua vida em favor do Evangelho, para trazer até nós a mensagem da cruz, a igreja atual não pode de forma nenhuma temer ameaça. Ela precisa marchar, ela precisa continuar. Não consegui ver até hoje ninguém com moral, autoridade, aleluia, para poder parar a igreja. Nós somos a igreja. Você é a igreja. Aleluia. Glória a Deus. A resposta de Davi foi essa. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espadas e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Presta atenção uma coisa: quem mexe com a igreja, mexe com Deus. Tenha medo não. Sejamos corajosos. Vamos marchar. Vamos marchar. Vamos marchar. Tenha medo não. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem, de intrepidez, de ousadia. Porque o segredo aqui é exatamente esse. Davi não chegou dizendo: deixa comigo, vou te quebrar a cara, seu isso, seu aquilo. Queridos, guerra espiritual não se vence com palavras. Aleluia. Guerra espiritual não se vence com xingamentos.
Guerra espiritual não se vence com afronta, com desaforo, com abafo ou glória, mas guerra espiritual se vence em nome de Jesus. Tem muita gente precisando aprender, ou se aprendeu, esqueceu tudo que aprendeu. Tem coisa que a gente, quando a gente aprende, a gente não esquece não, irmão. Pode até não praticar, você vai relembrando, mas porque você aprendeu. Eu estou com 66 anos, a minha primeira identidade eu era novinho, e sabe qual foi o primeiro número da minha identidade? 307, 146. Isso tem mais de 50 anos. Ainda guardo comigo a minha primeira identidade. Tem coisa que você vê, você aprende. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Davi ele chegou dizendo: olha, você vem a mim com espadas e lanças, porque tem crente aí, irmão, se você der uma espada na mão dele, ele faz um arruaço, viu? Tem crente que se der uma lança na mão dele, pode correr que ele vai te matar. Porque eu vejo, irmãos, cristãos com sangue no olho, com o dente trincado, querendo matar todo mundo. Há poder no sangue de Jesus. Isso não é cristão. Davi falou, Davi disse: porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe por que ele veio a ti? Porque veio um gigante lá, ele foi daqui para lá. Eu venho a ti, não no meu nome, não no meu poder, não na minha simples coragem, mas no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, o qual tu tens afrontado, porque é Ele que vai pelejar por mim. Aleluia, glória a Deus. Queridos, preste atenção na coisa. Uma única pessoa, um jovem, destemido, corajoso, que não aceitou a afronta contra o povo seu, contra o Deus seu, não aceitou. Agora, para isso, tem que ser ungido por Deus. A palavra de Deus nos fala, no primeiro livro de Samuel, aqui mesmo, só que no capítulo 16, verso 1 diante, Deus chega para Samuel e fala assim: Samuel, até quando teres dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Pega uma botija de azeite e vai na casa de Jessé o belemita, porque lá eu me tenho provido um rei. Deus falou: lá eu me tenho provido um rei. E os irmãos mais velhos de Davi, aleluia, eles, que Samuel achou que seria, porque eram altos, fortes, já tudo formado, fisicamente, e Deus falou: não é nenhum desses, não é nenhum desses, porque esses mesmos homens, irmãos de Davi, os mais velhos, estavam lá na guerra com os filisteus, mas só que eles não tinham recebido a unção que Davi estava recebendo.
que Davi havia recebido. Ele não tinha essa unção. Então Davi estava cheio do Espírito de Deus. E o homem, uma mulher, uma igreja cheia do Espírito de Deus, não tem medo, não perde batalha. A igreja é uma eterna vencedora, porque Cristo é o cabeça da igreja. E aí quando você olha aqui na palavra de Deus, o encontro entre eles, porque ali foi um encontro de gigantes, o gigante Golias e o gigante espiritual Davi. O gigante Golias é o gigante espiritual Davi. Por que Davi era um gigante espiritual? Porque segundo a Bíblia ele diz bem claro: porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Quem tem a unção de Deus, quem é ungido de Deus, quem bota Deus na frente da calaçúbia, da batalha, é um gigante espiritual. Não tem medo da batalha, enfrenta a guerra. E o inimigo que sai da frente, o adversário que sai da frente, porque nosso Deus é o Deus da guerra. E sucedeu o que? Levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o gigante. Entendeu, versículo 48? Davi partiu para cima. Davi não virou as costas e saiu correndo. Ele sabia em quem estava crendo, ele sabia a quem servia. Infelizmente, queridos, me perdoe a minha fala, mas tem muitos crentes derrotados, porque em vez de avançar para a batalha, estão correndo, estão se afastando. Como é que você vai saber que Deus vai fazer se você não partir para a batalha, para a guerra? Glória a Deus, aleluia. Como? Aqui a Bíblia diz que Davi, ele foi adiante. Quando o filisteu veio, Davi foi de encontro a ele. Ah, tu quer guerra? Então venha. Venha que eu estou indo a você em nome do Senhor dos Exércitos. Você está me vendo aqui, mas Deus está comigo. No 49 diz: e Davi pôs a mão no alforje, e tomou ali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Foi uma pancada só. Sabe o que é isso, irmãos? Isso aí chama-se soco de Deus. Irmãos, Deus é um adversário muito duro, não dá para encarar ele não. O teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é um adversário muito duro e ninguém o vence, ninguém o encara. Só que Davi pensou que o menino estava sozinho, pensou que era simplesmente um menino, ali era um gigante espiritual.
Era uma pessoa de fé, uma pessoa que sabia o que falava, sabia a quem servia, sabia por que servia. Não é aquele que, quando começa o problema, vira as costas e sai correndo. Não. Essa não foi a igreja que Jesus formou. Quantos voltaram para trás? Quantos não servem mais a Deus? Porque o gigante se levantou, ameaçou. Pior que só ameaçou. Só ameaçou. A pessoa correu, virou as costas e foi embora. Davi não virou as costas, Davi foi adiante. E com apenas uma ação, uma pedra tomada por Deus, o gigante caiu. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. A guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades. Davi tinha uma pedra e uma funda. A igreja tem joelho. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A igreja ora. A igreja não desafia, mas se for desafiada, ela avança. Porque ela avançou até agora e vai continuar avançando até o arrebatamento. Aleluias, glórias a Deus. Por isso correu Davi, e pôs em pé sobre o filisteu, e tomou a tua espada, e tirou da bainha, e o matou. Ele cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que seu herói era morto, fugiram. Como fugiram? Fugiram, sabe por que fugiram? Que a Bíblia nos fala em Tiago 4,7: achegai-vos a Deus, e resistir o diabo, ele fugirá de vós. Está escrito, é a palavra de Deus, não é a palavra de homem, é a palavra santa, é a Bíblia Sagrada. Isso aqui, ó. Aleluia, glória a Deus. Tiago 4,7: chegai-vos a Deus, e resistir o diabo, ele fugirá de vós. Ou seja, quanto mais eu me achego a Deus, mais eu fico fortalecido. Quanto mais a igreja se achega a Deus, mais a igreja fica fortalecida para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Eita maravilha! Não adianta ameaçar a igreja, pode até ameaçar, mas vai bater em retirada, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Aleluia! Glórias, glórias, glórias a Deus.